Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, trazendo para vocês aí um vídeo desse pós-jogo do Corinthians contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Jogo esse aí de estreia pelo Brasileirão aí, né? O Corinthians estreou hoje contra o Bahia. O jogo aí ficou em 1-1, né? Resultado aí um pouco deprimente, pois o Corinthians jogou o segundo tempo quase todo aí com a vantagem numérica em dentro de campo, uma vez que um jogador do Bahia foi expulso. Então vou botar aí meio que a culpa aí no Ramon Dias nesse jogo. Ramon Dias não tá sabendo aproveitar quando se está com vantagem em campo, né? Não tá sabendo mexer. Ao meu ver, o Ramon Dias demorou um pouquinho para mexer, mas isso aí eu vou falar depois no finalzinho com vocês. Trouxe para vocês um cortezinho do apito final pra gente acompanhar juntos, com informações e análises desse pós-jogo. Vamos acompanhar juntos aí. Gols de Bahia contra a equipe do Corinthians, 1-1, acabou o jogo. Daqui a pouco a gente entra com o repórter direto, bota aqui no telão. Esse resultado é um ótimo. Tá aí o primeiro gol, ó. O lateral esquerdo driblou todo mundo. André Ramalho, Romero, o menino. O Léo Maná. Que o Léo Maná não dá pra jogar no Corinthians, né? Não dá, né? Aí faz o gol, 1-0, aos 43 minutos do primeiro tempo o Gilberto faz o gol. Aí vem o Corinthians, Igor Coronado, Breno Bidon, que jogou muita bola, meteu, aí o Hector Hernandes vai e faz o gol de empate. Esse empate, o que significa pro Corinthians, Quesada, além de um ponto? Um baita resultado, se levar em conta que o Hugo Souza não jogou, Garro não jogou, o Memphis não jogou, Gustavo Henrique não jogou. Titular, quer dizer, Yuri. Só Yuri. Quer dizer, um time que não estava com as principais peças, foi até a casa do Bahia, que vai disputar, está disputando Libertadores, e conseguiu arrancar esse empate. E olha, hein? Quase que no final do jogo, se o Breno Bidon passa a bola pro Romero, o Romero faz o gol. E teve um gol do Thales que foi anulado antes, né, por impedimento, que foi corretamente que anulado. Tava impedido. Assim, o Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim, né, e o Léo Maná realmente fez um Olha jogo o Thales tão ruim. aí, ó. Já tá, mas tem início da jogada pra falar se tava impedido ou não? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra falar. Não dá, não dá. A gente não consegue. Nós não temos essa imagem. Na transmissão, só uma observação, ele tá um pouquinho na frente da linha do meio campo. Um pouquinho à frente. Tava impedido, pronto, acabou. Pronto. Marília. O Corinthians fez no primeiro tempo ruim, uma escalação totalmente reserva, tirando o Yuri que saiu jogando. E aí o Léo Maná, de fato, foi talvez o pior jogador em campo no primeiro tempo, mas o Bahia fez o gol aos 45, depois, de fato, ter tido mais volume de jogo. Quando volta para o segundo tempo, antes do Everton Ribeiro ser expulso com 5 minutos, 4 minutos do segundo tempo, o técnico do Corinthians já havia feito mudanças, tirou o Yuri, colocou 3 zagueiros, colocou mais um zagueiro em campo, mudou o jeito do Corinthians jogar e aí na sequência o Everton Ribeiro foi expulso. Eu acho até que se tivesse esperado um pouquinho, talvez o Yuri tivesse permanecido em campo, né? Porque o desgaste dele, que é enorme, é verdade, mas talvez ele tivesse permanecido em campo. E aí o Corinthians foi melhor até no segundo tempo, claro, com 1 a mais, mudanças pequenas. Teve Everton Ribeiro foi expulso. Foi expulso com 4, teve a chance do Thales, que foi anulado, teve o gol do Hector, que fez um gol depois de passar 35 minutos em campo sem ter tocado na bola. E quem fez a jogada do primeiro gol Bidon. foi o Luciano Juba, que jogava no Sport Miquelete, ajudando a gente. E aí no finalzinho ainda teve essa chance que você falou, o Bidon também jogou bem, destaque. Vamos lá, o Godoy, um ponto pro Corinthians, que foi campeão, sai jogando contra o Bahia, que é um time que tá aí para chegar na Libertadores, e campeão baiano, é importante esse um ponto, né, Godoy? Excelente, principalmente jogando desfalcado como jogou, o time considerado reserva ou alternativo, e jogar lá na Fonte Nova é muito difícil, e principalmente com o torcedor do Bahia presente, incentivando a equipe que vem da conquista do título baiano. Por falar em coisa boa, como esse ponto conquistado lá, Neto, amanhã nós teremos lançamento da nova programação da Band Paulista. Parabéns. Lá em Bauru, a equipe toda lá comandada pelo Carlinhos, Salomão e o Tonei, para os empresários e os publicitários. Amanhã lá em Bauru, então, o lançamento da nova programação da Band Paulista. Isso é muito legal. Vamos lá, o Cris Lima, você que está aí direto da Fonte Nova, né? Acho que tem outro nome, né? Por causa de Bete, não tem? Tem. Por que não pode falar? Que bobeira isso, cara. Bobeira isso, pô. Não tem nada a ver. Mas tudo bem, é que eu não sei o nome. Se eu soubesse, eu falava. É o seguinte, ô Cris, qual que é a ideia sua? Qual que é a visão sua? O que você viu no jogo? O que você pode falar? Até porque, como o Bahia, time titular,
Corinthians time reserva. O Corinthians no segundo tempo quase ganha o jogo. Fala pra nós, Cris. Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, a impressão que a gente ficou aqui assistindo o jogo na Fonte Nova é que o torcedor do Bahia chegou com muita expectativa até os 44 minutos do segundo tempo. Estava comemorando esse 8º triunfo seguido. Aqui a gente aprende, viu, craque Neto, na aula número 0 de jornalismo esportivo, que não é vitória do Bahia, é triunfo do Bahia, tá? Para o torcedor não ficar chateado. Até os 44 minutos do segundo tempo, o torcedor do Bahia estava comemorando esse 8º triunfo seguido, até que apareceu uma cabeça no meio do caminho, né, do Hector Hernandes. O que a gente conseguiu reparar é que o torcedor veio com muita expectativa, mas também com muita tranquilidade, porque sabe que o time do Bahia está jogando bem. Um depoimento de um torcedor até chamou a nossa atenção. Ele falou, olha, em outros momentos, em outras épocas, a gente vinha com muito medo para o estádio, com medo de algum problema na zaga, algum problema no setor ofensivo, mas não, a gente está tranquilo porque sabe que o Rogério Ceni tem esse time na mão. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, foi muito que a gente reparou, o Bahia usando principalmente o lado esquerdo para atacar. Foi assim que conseguiu chegar ao primeiro gol. No segundo tempo aconteceu um problema crônico, algo que vem acontecendo com o Bahia, que é a perda de rendimento a partir mais ou menos dos 20 minutos. Foi aí que o Corinthians conseguiu empatar, inclusive a torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita, né? Foram mais ou menos 4.000 torcedores aqui no espaço reservado para os torcedores vieram, fizeram uma festa muito bonita. Então, para o torcedor do Bahia ficou essa decepção, o torcedor do Corinthians vai dormir feliz aí com essa cabeçada da Hector Hernandes, viu, né? Ô, meu querido Crisli, desce correndo lá, vai no pique do acarajé, vai no pique do carnaval, desce lá pra pegar todos os jogadores, tudo que você puder lá, você e o seu câmera aí, tá bom, filho? Combinado, Neto. Já tô aqui, já tô no pique. Beleza, vambora. Qual a ideia, Quesada, de um resultado desse? 2 gols de cabeça, né? Qual a ideia do resultado do São Paulo, que empata em casa? O Santos que perde, o Palmeiras que empata. Olha o campeonato, olha nós, o Mirassol que perde. Então, o Bragantino vai jogar ainda amanhã. O Bragantino vai jogar ainda amanhã né? contra o Ceará. Então, o futebol paulista precisa ter um entendimento aí que o brasileiro é muito mais difícil. Agora, Neto, o melhor resultado é do Corinthians. Neto? Eu acho como é que é? Craque Neto. Ah, desculpa. tá. Me perdoe, craque Neto. Desculpa. Que absurdo. Eu que esqueci absurdo isso. Craque Neto. Não, dá as costas pra ele durante o programa. Não, eu não sou Não deselegante. chama de craque, olha, né? Fica na câmera, pô. Eu acho assim, Câmera one. o number one. O resultado do Corinthians é um resultadaço, gente. Né? Jogando com um time praticamente reserva, arrancar um empate em Salvador do Bahia. Descansar o time titular para quarta-feira contra o Huracan, né? Huracan, em casa, né? E depois tem o Vasco, né? Vasco da Gama na... Agora, o Palmeiras... Domingo? Sábado. Que o Palmeiras desperdiçou pontos em casa, mesmo sendo o Botafogo adversário. Mirassol não dá para esperar muita coisa, Mas né? como não? Não, o brasileiro é difícil. Mas como não? Não, eu tô torcendo. O Mirassol é pior que o Cruzeiro? Não vai chegar. O Cruzeiro não chegou na final do Campeonato Mineiro. Isso é verdade também. Mas o jogador, quando vai para time... O Mirassol é concorrente do Cruzeiro. Não, o Mirassol é favorito para conquistar o título. Não é não. Se o Mirassol ficar na primeira divisão, vai ser legal. O primeiro objetivo é se manter. Claro. Segundo objetivo, se conseguir uma classificação para a Sul-Americana. Não vai conseguir. Não, mas... Não vai. Craque Neto. Não vai. Craque Neto, deixa eu falar agora para você. Pode falar. Tem mais times ruins do que melhores nesse campeonato brasileiro. Você conhece... O Mirassol tem, no mínimo, 10 times iguais a ele. Vamos ver. 10 times iguais a ele. Torço para isso. O pior resultado para completar foi o do São Paulo. Aí. O São Paulo foi um Mas é o começo também, né? Mas é ruim. O Sport é o time que vem da Aí tá a expulsão. Vem da B. Aí tá a expulsão. É o Ayrton Ribeiro. Ô, Michelete, ô, Hernani, se puder dar uma... Quem que tá comigo aí? Ele tomou o segundo amarelo, tomou o primeiro amarelo no final do primeiro tempo. Ô, Pierre, ô, beijinho. Beijinho não, porque ele tinha um beijo tatuado. Vem pra mim aqui. Vem pra mim aqui. Eu tô falando, pô. Aqui, ó, tinha um beijo aqui, ó. Aí separou da mulher. Mas se não tiver nome... Ele tinha o beijo, não, falei pra ele. Você vai ficar com o beijo da ex-mulher? Como é que a sua mulher agora vai beijar o beijo da sua ex-mulher? Aí ele falou, vou tirar, Neto. Falei, tira. Ele tirou o beijinho. Arruma uma que tem a boca igual. Não tem, tudo tem. Não, mas coisa... Ô, seu orelhudo, o beijinho. Bota lá, beijinho, pra mim agora. Bota lá. Godoy, fala da expulsão. Correta, né?
Pisou no tornozelo. Sim. Ó, vai lá. Dá a impressão de ter sido acidental. Sem querer. Sem querer. Tá. Mas sem querer também é falta. Então, era um lance que ele foi punido com cartão amarelo, já tinha cartão amarelo, segundo, porque a gente sabe que o Everton é jogador disciplinado. É, bom menino. Guarujá aqui. Disciplinado, técnico, Guarujá. jogador técnico, Esse disciplinado. Corinthians. Foi Ó, infeliz. Que, por sinal, o Mano mandou ele embora. Não, Tite. O Tite mandou ele embora e acho que venderam ele por 1 milhão. Não foi? Ô, Tite, parabéns, Tite. Eu que dei 30 mil pra você, Tite, com o processo que você procedeu. E eu, tá tudo bem, mas parabéns, hein, Tite. Ó, mas Só deixa uma eu falar. observação. de fato- Parabéns pro seu filho, Tite. Ele fato. estava no time do rebaixamento, o Everton Ribeiro. Tava, Não, 2007. então foi o Mano. É, porque quem chega é o Mano. Foi o Mano. Não. Então, Eu acho que foi o Mano, que você falou Tite, eu fiquei quieto. Mano. Porque o Mano Eu acho assume. que foi o Mano, O Mano sai do Grêmio, assume o Corinthians em 2008. Sim, foi o Mano. Eu acho que foi o Mano. Não vamos colocar essa na conta do Tite, senão ele Tá, vai então ficar tira o Tite, vou te dar mais 30 mil só porque eu falei isso. Mas aí eu tenho que dar 15, porque eu falei Então que era você me ele dá também. 15? Ah, tá bom, obrigado. Mas deixa eu só falar uma coisa. Não é do Everton Solidária, Ribeiro. solidária. Não é do Everton Ribeiro, não é mesmo. A gente sabe que ele é um jogador disciplinado, né? Tem uma carreira longuíssima. Mas o cartão amarelo do primeiro tempo é porque ele calça o bidon. E o segundo tempo, porque é ele que tem que parar o Thales Magno. Tô falando isso porque o jeito que joga o time do Rogério Ceni deixa, às vezes, esse tipo de jogador exposto. Um jogador que não é o jogador de marcação, que não tem que fazer a falta. E aí, quando sobe pra ele, no final do primeiro tempo, ele fez isso no bidon, tomou amarelo. No começo do segundo tempo, ele fez no Thales Magno. Vamos tomou o colocar. segundo. Desculpa, Marília. Vamos colocar o gol que vale, gente. O gol que não vale, não adianta. Isso foi do Porque já tá me Romero que não pedindo, valeu. foi o gol do Romero. Bota o gol que vale aí pra mim, nem faria beijinho. falta. Aí, ó. Esse é o gol que vale. Ia O Breno acertar, o Bidon. zagueiro tá na frente. Desculpa, pode falar, Godoy. Eu não escutei. Desculpa. Imagina. Desculpa, conversa Imagina, paralela. tá louco? Conversando com a Marília e tá no ar. Que o Everton Ribeiro nem faria a falta ali, não teria intenção, porque tem o zagueiro cercando e um de frente, inclusive. Ele foi acidental e acidental ele acabou sendo punido. Olha porque só, já tinha amarelo. André Ramalho com a jogada, aí mete a bola pro Coronado, aí o Breno Bidon, que joga muito, mete a bola, o Hector Hernandes, zagueirão, zagueirão, hein? Zagueirão, hein? Como que chama esse zagueirão? Esqueci o nome dele. É o zagueirão do Bahia. Não pode tomar um gol desse, o zagueiro do Bahia tá de brincadeira. Aí o Hector Hernandes... Canu, acho que é. Eu acho que é. Parece Canu. Ex-Botafogo. Aí é um gol, é o primeiro gol do cara, machucou, não joga nada, mas fez o gol. Qual a ideia em relação, até pensando na Sul-Americana, no jogo de quarta-feira, aqui, meu querido Quesada, esse empate. Olha o golaço aí, ó. Golaço. O Hector, né, finalmente aparecendo. Olha, Neto, você sabe, eu sou um crítico do Ramon, mas a gente tem que enaltecer o que ele fez na final do Campeonato Paulista. Ele deu 2 nós táticos no grande Abel Ferreira. Arregaçou com o Abel Ferreira. Arregaçou e foi campeão de uma forma muito justa, né? E ele acerta ao poupar os jogadores nessa estreia contra a equipe do Bahia. Agora a força máxima, acredito eu, nos próximos 2 jogos da Sul-Americana e contra a equipe do Vasco da Gama. E uma brincadeira, você falou, você é contra esse nepotismo, né? De técnico levar filho para a seleção. Aí tem a brincadeira. O filho levou o pai para o Corinthians, né? Verdade. Quem realmente treina ali É o o Corinthians Emiliano. é o Emiliano, né? Marília Ruiz, esse empate, a perspectiva do Corinthians, daquilo que se jogou no Paulista, 36 pontos ou 37? No final? É. 36 ganhou. 36, né? Não, 36 não, 34, porque empatou, na verdade. O Foi último jogo. 34? 34 pontos, o melhor time paulista, ganha o título. O ano passado, com o Mano Menezes, quase caiu, ano retrasado, melhor dizendo, né? Não, é o passado, que é Mano e Antônio Oliveira, É, e depois mas vem o Antônio que ajudou. É, o Antônio Então dá uma salva. O melhorada. Antônio que salva. É. O Antônio Oliveira que salva. O Mano ia derrubar o Corinthians. Ganhou 11 milhões, diga-se de passagem. Aí vem o Ramon Dias, o Menino Dias, termina com a melhor pontuação, título e tranquilo no Paulista e empata o primeiro jogo com o time reserva contra o Bahia. E também saiu da Libertadores. É. Eu acho que a torcida merece que o clube, a direção e os técnicos, não sei se na coletiva ele vai fazer isso, fale a verdade. O Corinthians tem feito campeonatos brasileiros horripilantes, de deixar a torcida desesperada. O ano passado ganhou 9 jogos no final, mas passou quase que o campeonato todo na zona de rebaixamento. Qual é o plano do Corinthians? O Ramon, quando chegou no ano passado, Ramon e Ramonzinho, eles jogaram com o time reserva na Sul-Americana até a semifinal.
Até jogar com o Fortaleza foi o time reserva. As quartas de final, desculpa, quando chegou a semifinal contra o Racing, foi o time titular que caiu. Qual é o plano do Corinthians para a Sul-Americana? É jogar time titular dessa vez? Vai priorizar esse campeonato? Tem até o final de junho, o Corinthians tem 12... final de junho, não, começo de junho. O Corinthians tem 12 jogos de Campeonato Brasileiro, 11 jogos de Campeonato Brasileiro, 2 de Copa do Brasil e os 6 jogos de Sul-Americana. 19 jogos. Não né? dá para todo mundo jogar tudo. Então, Não. o Corinthians quer o quê? Quer o brasileiro dessa vez de uma forma digna, pelo menos, que lute pelo G4 o tempo todo? Não dá para disputar a Copa Sul-Americana com todo mundo o tempo todo. Não dá para levar o Mendes para jogar aqui, ali, a outro. Então, acho que hoje na coletiva e a partir de amanhã tem que falar a verdade, porque vai jogar com o Vasco no sábado. Se todo mundo jogar na quarta à noite, não dá para jogar com todo mundo no sábado à tarde. Ô, Godoy, qual a ideia disso que eu perguntei pra Marília e do Corinthians fazer um campeonato brasileiro melhor do que o do ano passado e brigar pelo título, que eu acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo título. É isso que tem que ficar bem claro. Qual será, no planejamento, a competição mais importante? A competição mais importante é aquela que é eliminatória. E aí as eliminatórias são as competições internacionais, que são competições mais curtas. O Campeonato Brasileiro ainda te dá a possibilidade de você ficar revezando e só não pode ter resultado negativo. Então tem que revezar, mas tem que ter resultado positivo. Esse é o drama, esse é o dilema que vai passar a comissão técnica. Nego drama do meu querido, maravilhoso Mano Brown. Santista que tá bravo, que o Santos perdeu também. Grande Mano Brown. É isso, Fiel. Esse foi o vídeo que trouxe para vocês hoje aí, com o corte do apito final, todo o crédito do apito final aí, com esse análise pós-jogo aí, né? Como podemos ver, o Corinthians empatou com 1-1 com o Bahia, né? Jogo na casa do Bahia, na Fonte Nova. Corinthians aí que tem uma chance muito boa aí de vencer o jogo, pois estava com 1 a mais, né? Desde o começo do segundo tempo ali. Poderia administrar essa vantagem aí e ampliar aí os gols e acabar vencendo a partida, porém, Ramon Dias mexeu um pouco mal no time ali e o Corinthians não conseguiu fazer umas jogadas boas de gols ali e acabou somente empatando no finalzinho do segundo tempo ainda. Poderia acabar até perdendo esse jogo. Então, ao meu ver, esse time secundário do Corinthians aí não está muito bem. Se for escalar esse time mais vezes aí no Campeonato Brasileiro, não vai ficar muito legal. Acho que o Ramon Dias poupou um pouco aí depois dessa final do Paulistão também, né? Esses jogadores que foram comemorar e tudo mais, até entendo um pouco, mas tinha que deixar mais gente aí desse time titular para jogar esse jogo de hoje. Querendo ou não, uma estreia do Brasileirão seria muito bom estrear com o pé direito e fazer uma vitória em cima do Bahia, mas acabamos ficando só no empate. Eu sei que o Corinthians tem um jogo importante, que é a Sul-Americana no próximo jogo aí contra o Huracan. O jogo vai ser em casa, mas talvez Ramon Dias tenha poupado pensando nesse próximo jogo, mas esse time aí secundário que ele montou aí hoje não me convenceu, né? Poderia ter feito um jogo muito melhor com um a menos, com o Bahia com 1 a menos ali no segundo tempo ali. Ainda conseguiu segurar bastante tempo a vantagem que estava sobre o Corinthians. Depois, no finalzinho do segundo tempo, que o Corinthians conseguiu fazer um empate ali, né? E não conseguiu ter até uma chance ali, né? De fazer a virada no finalzinho também. Mas não conseguimos converter o chute ali, passou pertinho. Mas Timão vem com a força total aí. Espero que os próximos jogos aí joguem com titulares. Não vão mais esse negócio de ficar mesclando o time aí. Isso aí deu certo ali no Campeonato Paulista, mas agora pro Brasileirão é outro esquema, né? E pros outros campeonatos também. Então no Paulista conseguiu fazer isso, deu bom. Porém agora já não acho mais necessidade de ficar mesclando jogadores. Time titular aí até onde der, mesclando ali o básico do básico. O jogador que estiver sentindo alguma dor, alguma coisa ali, poupa esse jogador, mas de resto, meu amigo, tem que botar pra jogar, os caras recebem pra isso. Eu acho que o Timão tem que ir com força total aí, porque dá pra conquistar esse Campeonato Brasileiro aí sim. Pessoal, a grande mídia vem falando muito aí, Palmeiras como candidato aí a título, Flamengo e outros times. Mas o Timão passou por cima do Palmeiras e anulou totalmente o Palmeiras aí no Campeonato Paulista. Então o Timão também tem muita força para esse Brasileirão. Vamos mostrar nossa força nesse Brasileirão aí. Se estiverem gostando, deixa o like no vídeo aí. Trago vídeo para vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians. Não se esqueça também de se inscrever no canal. É de extrema importância se inscrever no canal aí para estar acompanhando tudo que acontece no Corinthians. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!